Bom, sabemos que a história da nossa humanidade não foi fácil, pelo simples fato de ter acontecido muitas guerras e mortes. Bom, e a do nosso país, o Brasil, não foi diferente. Bom, o assunto que iremos tratar hoje é de quando o Dom Pedro II assumiu seu trono. Não foi fácil pelo simples fato de ser uma monarca tão jovem, e hoje a gente vai descobrir sobre tudo que ele passou. Após a abdicação de Dom Pedro I ao trono, o Brasil foi governado por um governo provisório, que era comandado por 3 regentes, pois o herdeiro do trono estava apenas com 5 anos de idade e não havia nenhum parente seu que se enquadrasse nos requisitos pedidos pela Constituição brasileira. Desde esse período, foi criado e educado no intuito de governar um reino pelo seu tutor, José Bonifácio. Veremos a importância disso posteriormente. Um fato bastante peculiar era a extensão de seu nome, que era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bebiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança. O governo provisório era repleto de conflitos, por conta das divergências dos 3 regentes. Isso deixava o Brasil economicamente fraco. Para se ter uma noção, próximo ao período em que haveria o golpe da maioridade, o Brasil era comandado por 2 partidos com ideias totalmente opostas, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador era composto por regressistas e o Partido Liberal por progressistas. Bom, a guerra entre liberais e conservadores se iniciou pelas diferentes opiniões que eles tinham. Como, por exemplo, os conservadores eram super a favor da continuação do tráfico de africanos e da escravidão. Já os liberais tinham opiniões totalmente opostas. Por exemplo, eles não concordavam com a continuação de tráfico de africanos e nem da continuação da escravidão. Feijó, que na época era o governador de tudo, ele teve muita pressão de ambos e renunciou ao seu cargo. Feijó, que nesse período governava o Império, diante dessa crise de divergências, renunciou ao seu cargo, e o ocupante posteriormente foi um conservador, cujo nome era Araújo Lima. Este acontecimento foi o stopping para os liberais, pois após 2 anos do ocorrido, em 1840 para ser mais preciso, iniciaram uma campanha que era a favor da antecipação da maioridade de Pedro Alcântara. Os conservadores, por sua vez, cobravam a ação do imperador sobre o poder que obtinha as províncias que ocupavam-a por tais rebeliões. Então, Araújo Lima criou novamente uma lei que limitava a liberdade, o poder dado às províncias. A insatisfação popular aumentou e ganhou mais apoiadores que apoiavam a maioridade de Pedro Alcântara. Uma parte dos apoiadores estavam presentes no parlamento. Em 1841, Pedro Alcântara assumiu o poder com apenas 14 anos de idade e recebeu o título de Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando subiu ao trono, percebeu que quem o colocou onde estava naquele exato momento foram os progressistas, e por isso pretendia colocar seus representantes na Câmara dos Deputados. A medida tomada por Dom Pedro foi totalmente equivocada, pois ele estudou a vida inteira sobre esse assunto e saberia que, algum momento ou outro, iria haver a revolta entre a parte dos conservadores. Porém, não houve tanta revolta como falaram. E sim, o que deu mais trabalho foi o período das eleições contra a partida, onde deu muito trabalho para a monarca. Na época, a Câmara dos Deputados era em sua maioria formada por conservadores. Para que houvesse uma mudança nisso,
foi proposto pelos liberais a realização de novas eleições. O ódio da oposição era nítido, mas aceitaram a ordem do monarca sem grandes problemas. Por mais que a aceitação não foi um problema ao jovem monarca, o período eleitoral fez todos relembrarem de quão terrível e instável era o governo comandado pelos três regentes. Essa lembrança ocorreu por conta que o período eleitoral foi repleto de violência, roubo e desonestidade de ambos os partidos. O caos havia se instaurado no Império. Mortes de candidatos e eleitores ocorreram diversas vezes. Roubos de urnas e fraudes na contagem de votos era algo frequente. O caos foi tanto que o nome que se deu ao período eleitoral em outubro de 1840 foi Eleições do Cacete. Após esse período, que não sairia da memória de nenhum dos que presenciaram, grande parte da Câmara agora era ocupado por liberais, assim como desejado pela monarca. O governo de Dom Pedro foi extremamente interessante pelo fato das atitudes que ele tomava pela monarca. A gente pode ver que, ao invés de ele ter aumentado os conflitos que tinham na época, ele criou uma forma de diminuir todos eles. Então, comparando a outros reis, ele fazia um governo muito bom e as pessoas se agradavam com todas as atitudes dele. A gente pode perceber também que todo o ensinamento que ele teve a vida inteira não foi em vão. O parlamentarismo proposto pelo rei se assemelhava ao que foi instituído na Inglaterra. Pedro II instituiu o parlamentarismo no Brasil em 1847 e funcionava da seguinte forma: o rei se intitulava o superior de todos, no quesito de comandar o império, e o parlamentarismo imposto por este não mudaria isso. O monarca usava seu poder moderador e intitulava alguém de presidente do Conselho de Ministros. Este escolhia os integrantes de seu gabinete. Feito isso, se realizavam novas eleições para que os integrantes do gabinete conseguissem governar junto com o restante do parlamento. Com isso, o rei conseguiu amenizar o conflito entre dois partidos, propondo uma autoridade semelhante a ambos. Inclusive, queria que revezassem. A Guerra do Paraguai foi um conflito que ocorreu por volta de 1865 e 1870. Entre os países participantes estão Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O conflito ocorreu por conta de uma série de acontecimentos, mas o principal foi a expansão comercial, que todos os países envolvidos desejavam, e a disputa pelo controle da bacia do Rio Prata, que permitiria tais países alcançarem suas ambições. A relação entre o Uruguai e o Brasil era muito amistosa e vantajosa para a pecuária brasileira. Desde o período colonial, os colonos brasileiros criavam muito de seus gados em solo uruguaio, pagando baixos impostos na exportação destes. Não satisfeito com o baixo gasto em impostos, ainda levavam escravos de suas fazendas para o Uruguai, mesmo que ali a escravidão não fosse permitida. Em 1864, com o intuito de acabar com essa prática, que era vantajosa apenas para a economia brasileira, o presidente uruguaio Bernardo Barro aumentou os impostos cobrados na exportação de gado e aumentou a fiscalização nas fazendas brasileiras. Criou rígidas leis que proibiam a escravidão, assim gerando um desinteresse nos fazendeiros brasileiros a mover sua pecuária para o local. Em contrapartida, os monarcas do Brasil e Argentina, enfurecidos, resolveram interferir na política uruguaia, apoiando Venâncio Flores para a presidência, que prometia, se caso chegasse ao poder, beneficiar a pecuária brasileira, fazendo o possível para mantê-los satisfeitos. O Uruguai, que era muito semelhante ao Brasil no quesito partidário, pois os dois partidos que comandavam o governo
tinham ideias totalmente opostas, mas a diferença entre o Brasil e o Uruguai era que na época o Uruguai era uma democracia. Então, obviamente, a intriga entre os países causava muito mais instabilidade do que a intriga entre o Partido Conservador e Liberal, que comandavam apenas a Câmara na época. O nome dos dois partidos que comandavam o Uruguai na época eram Partido Blanco e Partido Colorado. O Partido Blanco era constituído por grandes proprietários de terra, que se aliaram ao Paraguai e pretendiam ajudar em sua expansão comercial. Já o Partido Colorado era composto por comerciantes, aliados ao Brasil e Argentina. Eram defensores do livre comércio e da livre navegação nos rios platinos. Venâncio Flores, no caso, o presidente paraguaio, como dito anteriormente, um dos motivos da guerra foi a disputa pelos rios platinos. Mas, por exemplo, o Brasil, ele era interessado sim porque todos os reis são meio ambiciosos. Mas o Paraguai necessitava daquilo, ele precisava daqueles rios para conseguir chegar a desaguar no Atlântico. E esse é um dos motivos da intriga, porque após a interferência brasileira e argentina, ele acabou ficando enfurecido por conta que não há. Ele viu o Uruguai como uma forma de expandir seu comércio e estava tentando colocar sua influência no local. Mas após essa atitude do Bernardo Berro e a interferência do Brasil sobre o Uruguai, acabou deixando o Venâncio Flores, que na época era o presidente de lá, extremamente enfurecido, e veremos posteriormente o motivo dessa intriga. Francisco Solano Lopes, presidente que exercia o cargo na época, visualizava o Uruguai como uma das formas de expandir seu comércio e pretendia exercer sua influência no local para ter uma navegação mais rápida, usando como passagem para suas navegações. Mas para que suas ambições se tornassem reais, teria que haver uma colaboração por parte dos governantes uruguaios, e para isso, Lopes se aliou ao Partido Blanco. Lopes havia planejado tudo e almejava que suas ideias fossem exercidas, mas após a interferência brasileira e argentina na política uruguaia, decidiu romper laços com Dom Pedro II, e para isso rompeu imediatamente as relações diplomáticas com o país. Capturou um navio brasileiro que havia atacado o Porto Paraguaio e invadiu Mato Grosso. Após todas essas conquistas, Solano Lopes pediu encarecidamente para que o governo argentino permitisse a travessia de suas tropas pelo país, para que chegassem ao Uruguai, mas o pedido foi negado. Diante da recusa, Solano Lopes declarou guerra aos dois países, que em contrapartida em 1685 se aliaram ao Uruguai e formaram a Tríplice Aliança, com o objetivo de derrotar o exército paraguaio e continuarem com seu processo de expansão. Apesar da desvantagem estar nítida, o exército paraguaio saiu vitorioso dos conflitos iniciais e parecia que o conflito já havia sido vencido. Mas após a Batalha Riachuelo, a euforia presente nos corações paraguaios foi cessada, pois a derrota se instalou nos pobres paraguaios. E após a vitória da Tríplice Aliança, não houve mais outras vitórias por parte do exército de Solano Lopes. E 5 anos após o conflito inicial, se deu o fim da Guerra do Paraguai, com a morte de Solano Lopes juntamente com suas ambições. Um dos fatos mais interessantes da Guerra do Paraguai não é apenas o conflito em si, as divergências, como Solano Lopes lidou, algumas peculiaridades e mitos gerados, mas sim as diferentes interpretações e o pensamento coletivo o pensamento coletivo que se gerou após a guerra. Como assim? Por exemplo, após a guerra foi aquela velha coisa que o ser humano tem a mania de fazer. Achar um herói e um vilão da história e não ponderar, mas foi o que fizeram. O herói da história, no caso, foi a Tríplice Aliança, que se aliaram para combater o Solano Lopes, que era um ditador cruel e que estava atrapalhando a progressão tanto do seu país, tanto dos países na proximidade. E para isso eles reprimiram com violência, e esses são os valores puros e certos
história. Mas, e mais ou menos em 1960, um historiador argentino chamado Leon Pulmer, ele propôs uma linha de raciocínio totalmente diferente dessa. Ele disse que o conflito não tem um vilão em uma história. Os envolvidos, a Tríplice Aliança e o Paraguai, não eram os grandes culpados por trás, mas sim a Inglaterra. A Inglaterra, porque ela temia os grandes burgueses, a Inglaterra em si, temia o modelo autônomo que o Paraguai estava se desenvolvendo, sem comprar nenhum produto britânico, sem comprar nada do Reino Unido, da Inglaterra, no caso, né? E isso gerava muito medo e ele achava que futuramente, caso ela expandisse o comércio, poderia gerar uma perda de lucro por parte da Inglaterra e o Paraguai enriquecer cada vez mais. Eles temiam isso. Então, para isso, eles acabaram incentivando a guerra e os outros motivos por trás foram um incentivo. Mas o incentivo principal foi o interesse inglês. Mas após algum tempo, mais ou menos em 1980, alguns historiadores brasileiros proporam uma linha de raciocínio totalmente diferente dessa também. Eles disseram que o conflito não é um herói, um vilão ou um vilão centrado, que nem o Leon Pulmer propôs. Mas sim que aquilo foi uma guerra que acontecia direto e esse foi o caminho que eles escolheram para se consolidarem como estados nacionais. E isso que o conflito em si foi gerado por diferentes problemas, mas esse foi o caminho escolhido para eles para se tornar estados nacionais. E esse é o grande X da questão. É as diferentes interpretações que deixam a história ainda mais rica. E então, essa linha de raciocínio mudou toda a história da Guerra do Paraguai e vem gerando uma certa diferentes interpretações de cada pessoa que acabam aderindo ou à teoria de Leon Pulmer ou a teoria proposta pelos historiadores brasileiros ou acabando mesclando as duas. E esse é o grande parte legal da história.